Paz, meus queridos, bom dia! Hoje vamos meditar em mais uma palavra do Senhor. E eu quero meditar com vocês na fé de Abraão. É tão maravilhoso estudar sobre Abraão, porque ele nos ensina a ter fé. Deus tinha grandes planos com ele e ele creu fielmente na palavra do Senhor. Ele não duvidou, ele não olhou para trás, ele foi avante seguindo aquilo que Deus falava com ele. Isso é tão importante para nós. Se nós queremos vencer, se nós queremos ir avante, ser pessoas bem-sucedidas nas nossas casas e nos nossos ministérios também, é saber que a fé nos leva além. A fé na palavra de Deus, a fé na promessa de Deus, no propósito que Ele tem com as nossas vidas, é ter em mente que eu vou colocar meu pé para depois o Senhor colocar a sua mão, que eu vou andar sobre as águas olhando para Jesus e eu não vou me afundar nas águas da vida. E as muralhas que se colocam na nossa frente, nós temos a certeza de que o Senhor vai colocar no chão. E nós sabemos que o Senhor abrirá o mar para nós passar. Tudo isso nos ensina a fé. E em Romanos 4:3 diz, pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Sabemos todos que Abraão é o pai da fé. Mas que fé era essa? A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Abraão ouvia a voz de Deus e as palavras que o Senhor falavam eram a base da sua fé. Confiando nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, a sua fé era alimentada e cada vez mais confiante se tornava. E como era essa fé de Abraão? O que Abraão era capaz de fazer baseado na palavra do Senhor, na instrução do Senhor? Ele tinha fé para renunciar. Sai da tua terra, fala em Gênesis 2:1. A primeira palavra que Deus fala para ele é sobre renúncia. O Senhor mandou ele sair da sua terra e do meio de todos os seus parentes. Isso significa, para nós hoje, deixar nossa área de conforto e partir para um lugar incerto aos nossos olhos humanos, mas com a certeza da dependência de Deus, que Deus está no controle, que Ele está cuidando o tempo todo de cada detalhe. Foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca da promessa que Deus lhe havia feito. Foi preciso muita fé, sim, para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. A cada novo horizonte que ele olhava, meditando, onde seria essa terra que o Senhor lhe mostraria? Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, ele precisou deixar a sua própria terra. Ou seja, os nossos conceitos, os nossos próprios achismos, as nossas próprias filosofias e crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas pessoas querem ter mais fé, ir mais além com Deus, porém não estão dispostas a renunciar nada, a ler mais a Bíblia, a jejuar, a orar. Prazeres, pecados e até direitos naturais como estar com a família podem ser requisitos para o Senhor renunciarmos por um certo período até nos tornarmos prontos, até que Ele trabalhe em nossa vida para que estejamos prontos para realizar aquilo que Ele quer pôr em nossas mãos.
momentos de estudo, momentos de busca, momento de comunhão com o Senhor, onde eu renuncio talvez um passeio, uma roda de chimarrão. Renuncie o que for preciso para ter mais fé, para ter mais intimidade com o Senhor, se é isso que você está buscando. Fé para mudar o seu caráter. Deus diz para ele: "Se tu uma bênção". Era trabalhar no caráter dele como ele quer trabalhar no nosso. E enquanto ele caminhava em busca da sua promessa, a personalidade dele precisou ser moldada sim. 2 vezes Abraão errou dizendo que sua esposa era sua irmã. Por isso, seu caráter precisava ser transformado sim. O Senhor definiu que o caráter de Abraão deveria ser uma bênção. Ou seja, tudo que ele falasse, tudo que ele fizesse, tudo que ele colocasse a mão, teria que ser abençoado. Por isso eu e você precisamos fugir de tudo o que não é bom, tudo que não provém do Senhor, tudo que não agrada o Senhor. E para ter mais fé, preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Ser mais calmo, mais alegre, disposto a fazer a obra do Senhor, disposto a ouvir conselhos dos meus líderes. Nós precisamos procurar ser imitadores de Cristo, como fala em 1 Coríntios, para nós termos um caráter abençoado até que nós conseguimos alcançar o alvo, que é Cristo. O caráter precisa sim ser transformado dia após dia para eu receber mais fé, para estar mais próximo da realização da minha promessa. E eu preciso ter fé para receber essa promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus disse para Abraão que não tinha nem sequer um filho. Como é que ele seria pai de multidões e todas as famílias seriam benditas nele? Mas foi uma promessa que Deus fez. Mesmo que para mim, para você seja improvável aquilo que o Senhor diz a nosso respeito, se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de algo que Ele disse ao meu e ao seu respeito. Ele já tinha renunciado à terra. O seu caráter na caminhada estava sendo forjado pelo Senhor. Agora ele já estava no caminho de receber a promessa que Deus lhe havia feito. O Senhor havia prometido a Abraão que teria filhos e uma família abençoada. Mas como se a sua mulher era estéril? Além disso, ele também abençoaria as outras famílias da terra através da sua fé. Sua fé era tão grande o suficiente para abençoar sua família e outras também. Mas muitas vezes nós buscamos fé para abençoar só as nossas famílias. Mas Deus quis dar mais. Deus quis abençoar muitíssimas famílias através da vida de Abraão. Há uma promessa do Senhor para as nossas famílias, mas isso precisa também ser compartilhado com outras pessoas, com o nosso próximo que está necessitado, com aquela pessoa que conhecemos na nossa caminhada. E para ter fé, nós precisamos estar dispostos a compartilhar essa promessa que Deus nos fez com outras pessoas também, abençoando a vida delas. E nós precisamos estar dispostos a sonhar. Deus disse para Abraão: sai da tua tenda e conta as estrelas. Por que ele disse para contar as estrelas? Porque é para o alto que eu preciso olhar. Quem tem sonhos tem que olhar para o alto, de onde vem a resposta, de onde vem a solução. Não é olhando para o chão, cabisbaixo, triste.
abatido. Essa palavra, o Senhor está dizendo para nós: sonhe, sonhe alto, porque o que eu tenho para você é grande. Muitas vezes estamos acordados fisicamente, mas Deus nos conduz para fora dos nossos problemas, como conduziu Abraão para fora da sua tenda, e nos faz contar as estrelas, ou seja, contar e sonhar alto. Enquanto ele contemplava este céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão foram abertos e ele começou a sonhar. Ele já viu, pela fé, uma multidão de pessoas inumerável, como as constelações. E a partir daquele momento, a vida de Abraão mudou muito. E a tua também vai mudar se você olhar por cima dos problemas e enxergar lá na frente o cumprimento da tua promessa. Da promessa que o Senhor fez na tua vida. Um velho de 90 anos, com os olhos já cansados agora, mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho no olhar. Foi esse sonho que motivou a vida de Abraão pelo resto da sua vida. Certa vez aprendi que um homem sem sonhos é um homem como um homem morto. Os sonhos dão impulso para a nossa vida prosseguir. Uma pessoa frustrada, abatida, não consegue mais sonhar. Ela acha que nada mais tem jeito. Mas a fé, pela fé, nós enxergamos as coisas que nós esperamos. Pela fé, nós já enxergamos os nossos milagres acontecendo na nossa vida, na nossa saúde, na nossa família. E é pela fé que nós devemos andar e não pela vista, por aquelas coisas que nós enxergamos. Então, nós precisamos aprender a sonhar. Deus nos deu a mente com capacidade para imaginarmos, para criarmos pensamentos e sonhos completamente abençoados. Essa é uma maneira de alimentar a nossa fé e caminhar. Faça como Abraão, conte as estrelas. Imagine você recebendo o milagre que tanto sonha, que tanto ora. Feche seus olhos e veja o seu ente querido já recebendo Jesus. A pessoa que você tanto ama sendo curada, sendo liberta pelo poder de Deus. Enquanto oramos, devemos imaginar somente isso para fortalecer a nossa fé. Imaginar Deus colocando a sua mão poderosa naquilo que nós estamos pedindo e operando milagre a nosso favor. Aleluia! Sonhe a cada momento com aquilo que você crê, que você espera. Mas para isso, o Senhor pede que nós sejamos santos. Anda na minha presença e ser perfeitos. Santo não quer dizer que em algum momento nós não vamos falhar. Santo é separado das trevas. Para que se realizasse o propósito em sua vida, Abraão precisaria santificar sua vida totalmente. Porém, Sarai, sua esposa, não havia entendido ainda essa promessa sobrenatural de Deus e quis ajudar o Senhor a cumprir a promessa, dando um filho a Abraão através da empregada. Com este ato, pararam de sonhar espiritualmente para agir carnalmente. Deus não precisa de ajuda. Ele é todo-poderoso, Ele é soberano. Nós não precisamos dar uma ajudinha para Deus. Por isso, Deus precisou que Ele santificasse a sua vida,
preparando-o para receber o propósito de Deus para sua vida. Essa situação embaraçosa entre Saraí e Agar era um empecilho para que a família de Abraão fosse abençoada totalmente por Deus. Esse embrulho tinha que ser ajeitado. E quantas vezes em nossas vidas acontecem situações semelhantes? Nós também temos que nos santificar antes de receber o milagre. Como o Senhor ordenou a Josué, ordena para nós: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E Deus já nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Fala em Efésios 1:3. Mas eu e você precisamos nos preparar, santificar, crer. Nós temos que estar prontos para receber. Por isso Deus quer santificar nossas vidas, nos preparando para sermos totalmente abençoados. Não perca tempo, santifique-se hoje. Afaste-se das trevas para que a sua fé aumente e você receba o milagre que tanto espera e se cumpra a promessa de Deus em sua vida. Amados, precisamos ter fé para firmar uma aliança eterna com Deus. Gênesis 17:4 diz: será contigo a minha aliança. A aliança é um compromisso, um pacto, um contrato. Deus garantiu para Abraão que lhe daria a sua promessa. Da mesma forma, Ele dá a promessa para nós hoje. E do mesmo modo, Ele deu a garantia a Abraão que ele tinha um compromisso com ele enquanto ele caminhava nessa terra. A partir desse momento, o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações, como fala Gênesis 17:5. E para não esquecer, Deus lhe deu um novo nome. Toda vez que o seu nome Abraão fosse dito, ele estaria se lembrando da promessa que Deus lhe fez, da aliança eterna que Deus tinha. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir um compromisso de uma aliança com Deus. Ao nos convertermos, passamos a ter um novo nome. Fazemos tudo não em nosso nome, mas no nome de Jesus. E cada cristão deve carregar nesse nome a promessa de ser um servo de Cristo. E para aumentar essa fé, precisamos ter uma aliança de compromisso e usar a autoridade que há no nome de Jesus como garantia dessa promessa. E se nós temos um pacto, um compromisso com o Senhor, nós entregamos tudo. Nós entregamos nossa família, nós entregamos nossos afazeres, nós entregamos nossa vida ao Senhor, como Deus pediu que Abraão entregasse o seu filho. Mas ele queria ver se Abraão tinha uma intimidade com ele, se Abraão confiava 100% nele. De fato, seu filho era o maior prazer que ele tinha, mas uma prova de fé e abnegação era ele dizer: sim, eu entrego meu filho. Mas o Senhor só queria ver a atitude dele. Até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido, mas a promessa de Deus era muito maior. E para saber se Abraão estava pronto para fazer parte desse propósito divino, ele precisava ser provado na fé. Se abrisse mão do seu sonho em prol do propósito de Deus, em prol das multidões, ele receberia muito além do que ele imaginava. E Abraão aceitou o desafio. Abriu mão da sua alegria, o seu Isaque, naquele momento. E depois
Deus viu sua fidelidade e recebeu a felicidade completa. Aleluia. Quantas vezes queremos que Deus realize os nossos sonhos, mas nós não somos capazes de abrir mão das nossas coisas. Nós não somos capazes de carregar a nossa cruz, de renunciar prazeres, vontades, desejos carnais. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É preciso abnegação, é preciso renunciar à nossa carne para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Uma mão fechada não está pronta para doar e nem para receber. A abnegação, abrir mão das coisas que eu sou, que eu tenho, é a maior prova de fé que alguém pode mostrar para Deus. Como fez Abraão, nós precisamos basear nossa fé nas palavras de Deus para os nossos corações. Deus pode usar pessoas para falar conosco, pode falar diretamente aos nossos corações, pode falar através da leitura da sua palavra e das pregações do Evangelho. Por isso, fique atento, seja sensível à voz de Deus. Quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento e sendo cumpridores da sua palavra e não somente ouvindo a palavra de Deus, sendo ouvintes, enganando-se com falsos discursos, nos diz Tiago. Todas as palavras que você tem recebido do Senhor para a sua vida vão se cumprir se você agir, seguir, proceder como Deus ordena. Do mesmo modo como Abraão se posicionou frente ao Senhor e seguiu exatamente como Deus lhe propusera. Portanto, meu amado, minha amada, baseie sua fé nas palavras de Deus para a sua vida. Em cada palavra que está na Sagrada Escritura, em cada promessa, apegue-se a ela e tenha uma vida abundante na presença do Senhor.